Olá, aqui é a professora Luciana e a nossa aula de hoje é sobre o gênero textual diário. O diário é um tipo de texto pessoal, que as pessoas contam suas experiências, ideias, opiniões, sonhos, sentimentos e situações do dia a dia. Apesar de ser muito comum atualmente, algumas pessoas ainda utilizam o diário para produzir seus textos. E aí nós estamos falando do diário, aquele caderninho, como se fosse uma agenda onde tudo é registrado. Porque existe também o diário virtual, que é o blog. A linguagem do diário é informal e despreocupada, e os textos são escritos em forma de diálogo. É como se a pessoa estivesse realmente conversando com o diário. E quais são as características do diário? Relatos pessoais. Nos diários são registrados relatos pessoais sobre os mais diversos acontecimentos. Não há um assunto específico, tudo pode ser dito ali no diário. Histórias verídicas. As histórias escritas no diário refletem fatos reais, ou seja, histórias verdadeiras, tudo o que aconteceu naquele dia na pessoa. São escritos em primeira pessoa. Os textos são escritos em primeira pessoa, já que se tratam de relatos pessoais. Registro em ordem cronológica. Como o próprio nome diz, no diário são registrados os fatos de cada dia, por isso seguem uma ordem cronológica. Caráter intimista e confidente. Nos diários é possível revelar os segredos e confessar sentimentos, já que ele não será lido por outras pessoas. Subjetividade e espontaneidade. Quem registra esses momentos no diário pode ser espontâneo e expressar livremente suas opiniões. Vocabulário simples. A liberdade de expressão é uma das marcas do diário. A linguagem utilizada é simples, direta e informal. Ou seja, cada um escreve como quer, não há regras. Presença de vocativo. Como os textos são escritos em forma de diálogo, o vocativo está presente. O mais comum é querido diário. Textos assinados. Os textos do diário são assinados por quem escreve. E qual a estrutura textual do diário? Quais são as partes dele? A estrutura do diário não é fixa, mas costuma seguir o seguinte padrão: data e local. São registrados no início do texto o local e a data em que foi escrito, como se fosse uma carta. Vocativo. Aparece logo no começo do texto como querido diário, querido amigo diário. Algumas pessoas preferem inventar um nome fictício para ele, como se fosse um amigo, como se estivesse escrevendo para um amigo. Corpo de texto. É onde o texto se desenvolve, onde são relatados os fatos, acontecimentos, as confidências. Assinatura. Em geral, os diários são escritos diariamente. No final do texto aparece o primeiro nome do autor, com alguma expressão de despedida, do tipo boa noite, abraços, até amanhã. Agora vamos ver um exemplo de diário. Barra Mansa, 28 de maio de 2020. Querido diário, meu dia hoje foi maravilhoso. Finalmente realizei meu sonho de me matricular no curso de inglês. O curso fica aqui pertinho de casa, eu poderei ir sozinha mesmo. Minha mãe diz que sou muito responsável e já não preciso da companhia dela o tempo inteiro. A professora é incrível, tive a oportunidade de conversar um pouquinho com ela enquanto minha mãe cuidava da minha matrícula. Estou ansiosa para conhecer a minha turma, mas vou ter que esperar até sexta-feira, que é quando minhas aulas começam. Bem, é isso. Depois eu te conto como foi tudo. Até amanhã. Mariana. Hit it!